neste vídeo vamos resolver o exercício 4 do quarto grupo do exame de Biologia e Geologia de 2019, primeira fase. Em relação às folhas de cefalópodes foliculares, podemos afirmar que A. O desenvolvimento dos dois tipos de folhas é independente de fatores externos. B. A formação de folhas carnívoras implica a utilização de um código genético diferente. C. As folhas planas têm menor quantidade de clorofila do que as folhas em forma de jarro. Ou D. Nas folhas carnívoras, os processos digestivos exigem uma intensa síntese proteica. Vamos novamente ao texto e, neste caso, vamos selecionar exatamente a mesma informação que tínhamos selecionado no exercício anterior. Portanto, já sabem localizar no texto. Mais uma vez, eu vou ler. Num primeiro momento foi sequenciado o genoma de cefalópodes foliculares, uma planta da Austrália que, como resultado da expressão diferencial de genes, tem folhas carnívoras em forma de jarro e folhas plantas não carnívoras especializadas na atividade fotossintética. A comparação entre os genes que são transcritos nos dois tipos de folhas permitiu compreender as alterações associadas ao carnivorismo. Percebeu-se, por exemplo, que temperaturas mais baixas promoviam o desenvolvimento de folhas carnívoras. Portanto, toda a informação que precisamos para resolver este exercício e para comprovar a veracidade das alíneas está contida nesta informação. Primeira, o desenvolvimento dos dois tipos de folhas é independente de fatores externos. Vimos que não, vimos até que a temperatura pode ser um fator de desenvolvimento deste tipo de folhas. Portanto, não é independente de fatores externos, é falsa. A formação de folhas carnívoras implica a utilização de um código genético diferente. Tínhamos visto no exercício anterior que realmente existia uma expressão diferencial de genes, portanto, transcrição de genes diferentes para folhas carnívoras e não carnívoras, mas claro que o código genético se mantém igual. O código genético tem uma característica que é o facto de ser universal, portanto, todos os seres vivos, apenas com muito pequenas exceções, utilizam o mesmo código genético e, portanto, quanto mais em duas folhas da mesma planta, claro que o código genético é o mesmo. As folhas plantas têm a menor quantidade de clorofila do que as folhas em forma de jarro. As folhas planas, se víssemos no texto, eram as folhas não carnívoras e as folhas em forma de jarro eram as folhas carnívoras. E tal como nos dizia no texto, estas folhas planas eram fotossintéticas, portanto, claro que têm de ter muito mais clorofila, que está envolvida nos processos de fotossíntese. Falsa. Ficávamos apenas com a opção D, mas vamos lá justificá-la. Nas folhas carnívoras, os processos digestivos exigem uma intensa síntese proteica. Claro, obviamente, fala-nos várias vezes e remete-nos ao longo do texto que é necessário que a planta liberte para o exterior enzimas que consigam digerir os alimentos. Portanto, há de facto uma intensa síntese proteica no sentido de transcrever genes que consigam efetivamente produzir estas proteínas que são, no fundo, enzimas digestivas para conseguirem simplificar os alimentos em partículas mais simples. Portanto, a linha D seria a linha correta. Nas folhas carnívoras, os processos digestivos exigem uma intensa síntese proteica. Terminamos a questão número 4. Veja o próximo vídeo para a resolução da questão número 5.